para gravar aqui. Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando, então, olha só, gente, como o tempo passa, né? Nós estamos, podemos dizer, na reta final aí do nosso grupo de estudos, Jornada 1, do ano de 2023. Hoje, dia 11 de abril, e o nosso tema de trabalho hoje, então, é pensar aí em mais uma daquelas etapas da metodologia que nós estamos trabalhando, que é a Peer Instruction. Tem uma cursista me ensinando a falar, porque eu falava Peer Instruction, né? Aí ela de inglês, daí ela está me ensinando Peer Instruction. Olha só, eu estou vendo aqui que nós temos o prazer de receber a companhia da nossa tutora, a professora Luciana, do Núcleo de Cascavel. Seja bem-vinda, Luciana. Pode. Boa tarde, muito obrigada aí pelo acolhimento. Boa tarde, pessoal. E o prazer é meu em acompanhar aí a sua reunião sempre, Adri, tá? Fique à Qualquer vontade. coisa, estamos à disposição. Isso, muito obrigada. E você fique à vontade para participar com a gente, para fazer intervenções. Essa turma é uma turma muito gostosa de se trabalhar, é uma turma que produz muito, Luciana. Olá, Cleia. Cleia, seja bem-vinda. Gente, acho que vocês já conhecem a Cleia, né? Ela participou no momento com a gente aqui. Ela é da turma de hoje à noite e ela vai participar hoje à tarde com a gente aqui. Sinta-se à vontade, tá, Cleia? Obrigada, boa tarde. Meninas, eu estou conversando com algumas de vocês em relação aí à implementação. Como a Zoraide falou, né? Ela já fez a implementação. Eu pedi para ela não dar spoiler para nós, né? Para deixar para o momento da apresentação. E antes de iniciar o nosso roteiro hoje, eu gostaria de fazer alguns apontamentos assim bem importantes. Primeiro, quanto à implementação. Não fiquem apenas em três questões. Nilda, eu já te passo a palavra, tá? Não preparem apenas três questões. Sempre tenham alguma coisa a mais na mão, porque vamos pensar assim: se você estiver com apenas três questões e né, a maioria da turma acertar essas três questões, e daí acabou. Então, é muito importante que vocês tenham mais questões como carta na manga, tá bom? Como eu falei, pode ser que vocês não usem tudo, mas é sempre bom ter mais de três. Três, meninas, eu acho muito pouco mesmo, tá? Um outro detalhe importante. Antes da aplicação das questões na turma, é fundamental que vocês expliquem para eles o que irá acontecer. Olha, gente, então é uma metodologia diferente, vai ter as perguntas, vocês vão responder desta forma. Aí vocês até podem colocar lá no quadro, olha, se a maioria da turma errar, é a professora que vai retomar. Se ficar, né, meio a meio aí, vocês mostram as porcentagens, nós vamos fazer um trabalho diferente, a professora não vai revelar a resposta, né? Se quase todo mundo acertar aí a gente segue para a próxima pergunta, para eles entenderem, porque senão, de repente, em uma pergunta fica em dupla, aí na outra pergunta já não. Então, eles também precisam ter a visão deles desse passo a passo, porque aí eles vão conseguir contribuir melhor com vocês, tá? Então, esses dois apontamentos em relação à implementação, acho importante trazer aqui para vocês. E agora, um outro apontamento, assim, para vocês não esquecerem, de deixar o diário formativo de vocês em dia, tá? Então, semana que vem vocês vão ver aí, nós estamos nos aproximando da data de postagem final do diário formativo. Não gostaria de vê-las aí mais sobrecarregadas do que já estão. Então, busquem ao final de cada encontro ou ali dentro da semana, hoje é quinta, né? Até o final da semana aí vocês deixarem de o diário formativo. Lembrando que o diário formativo, né, ele não vem mais tão longo como era. Quem já participou anteriormente do grupo de estudos deve lembrar. Agora vocês perceberam que ele está mais tranquilo. Então, referente a cada reunião, lá tem uma perguntinha para vocês acessarem e responderem, refletirem sobre aquela perguntinha. Então, lembrem disso, tá? Quem não está em dia, busque ir colocando em dia, porque daqui a pouquinho
é a data de entrega e daí, né? Você vai precisar retomar slide, retomar gravação de reunião e vai demandar muito tempo, né? E aí a gente acaba ficando nervosa, é óbvio, ansiosa, né? Somando todas as outras atividades que nós temos, aí fica complicado. Nilda, você tinha erguido a mãozinha? Você gostaria de perguntar alguma coisa? Na verdade, eu queria comentar algumas, assim, tem uma coisa que está meio nublada ainda na minha cabeça, esse negócio da metodologia, como você disse, você falou assim, eu vou fazer mais questões lá, assim como você tinha me solicitado, mas, então, digamos assim, a metodologia, ela é considerada metodologia desde o momento que você insere o conteúdo, começa a falar do conteúdo, ou é só no momento da resolução das questões? É no momento da resolução das questões, Nilda. É Por só quê? nesse momento? Por quê, Nilda? Você pode aplicar esse conteúdo utilizando uma outra metodologia, tá? Isso não implica em nada. Mas a metodologia Peer Instruction, ela está valendo a partir do momento que você começa a aplicar, na verdade, a partir do momento que você disponibilizou um texto para leitura prévia, um material para leitura prévia do aluno, considerando que você já trabalhou o conteúdo dessa leitura prévia, tá, Nilda? Então, na Uhum. verdade, nem nas perguntas, começa ali, quando você fala para o aluno, pesquise um vídeo ou assista esse vídeo, leia esse texto, leia esse parágrafo, né? Leia o caderno de tal e tal dia que a professora passou e faça um mapa mental. Aí você já começou com a peer instruction. Mas nada impede desse conteúdo que você vai abordar com essa metodologia, nas aulas anteriores você tenha trabalhado utilizando uma outra metodologia, não tem problema, tá? Então, Adriane, mas é essa justamente a questão, né? Por exemplo, se eu tenho um conteúdo que ele é mais curto, né? Então eu começo hoje e tal, amanhã a parte teórica tal, né? A parte da pesquisa. E aí eu não tenho uma aula inteira, eu posso ter só 3 ou 4 questões, que não vai ficar período da aula vazio, é isso que é a minha ideia, entendeu? Porque da maneira, me desculpe se eu estou entendendo errado, mas da maneira que você está colocando, dá a impressão que que a gente tem que ter uma aula inteira só fazendo perguntas. É que a implementação de vocês, ela requer uma aula para aplicação da metodologia. Então, Só assim, com a resolução de atividades lá, seguindo se o método, é vamos, isso? vamos pensar assim, se você não disponibilizou aquele texto, aquele vídeo, aquele material de leitura prévia antecipadamente, e você vai fazer isso antes de aplicar as questões nesta aula, então a gente já entende que aí vai uns 15 minutos. Vamos pensar assim por cima, né, meninas? Uns Uhum. 15 minutos. Aí você vai explicar como é que vai acontecer todo o passo a passo ali, mais uns 10 minutos. Então já foi 25. Agora, no momento da aplicação das perguntas, é muito rápido se os alunos, se mais de 70% da turma acertar. Então, é uma questão mais rápida, entende? Você não Uhum. vai demorar mais do que 3, 4 minutos por pergunta. Entendeu, Nilda? Então, isso que eu penso. E a implementação de vocês, ela requer uma aula inteira. Então, veja que nessa uma aula aqui que eu comecei a planejar por cima, os tempos, né? Claro, mais o tempo da chamada aí, né, Nilda? Eu vejo a necessidade de mais perguntas e pensar assim também. Cuidem com o nível das perguntas, né? Começar num nível mais tranquilo e ele vai aumentando esse nível. Porque se eu propor perguntas todas do mesmo nível e muito fáceis, é claro que eles vão acertar tudo, né? Então, nesses. Aí, outra questão, assim, ó, a implementação, né? A última semana para a gente fazer a implementação é a semana do dia 24 de abril lá? Do dia 22 a 27, 26? Eu vou conferir para você. Eu postei Exato, lá. porque, ó, Adriane, é assim, ó, eu vou falar o que eu estou vivendo na minha escola. Aham. Eu estava prontinha, já organizado para eu fazer minha implementação agora na próxima semana. Uhum. Segunda-feira, eu não sei se está acontecendo isso na escola de vocês, nós tivemos uma reunião de fluxo, que tem semanalmente em todas as
escolas integrais tem que ter uma vez por semana, na segunda-feira. Aí nos foi passada a questão da prova Paraná, e aquele levantamento dos descritores que apresentaram mais fragilidades lá nos acertos da prova Paraná. E a gente está tendo que elaborar atividades para essa semana e para a semana que vem, tudo em cima da prova Paraná, porque a prova Paraná vai ser na semana do dia 24 de abril. Então, assim, eu tive que, agora, nesse momento que eu ia fazer minha implementação, a semana que vem, eu vou ter que estar trabalhando isso, e daí, você está entendendo? Então, ficou... não é que eu deixei para a última hora, mas esse negócio... o pessoal aí está fazendo... A organização da escola, né, Nilda? Você tem que fazer... falava sobre isso também. Foi solicitado isso para vocês? Então, aí olha o que eu fiz. Eu tinha planejado prova para essa semana agora, né? Um dia que eu pego assim, o dia que eu dou prova nos 4 sextos anos, que eu tenho aula com eles, né, e tal. E aí, a partir de hoje, depois de segunda-feira, eu fui atrás, fui elaborar, fui lá, entrei naqueles quizzes, fui ver, enfim. Aí, elaborei as atividades, comecei a trabalhar com eles hoje. E eu estou justamente, sabe o que eu estou fazendo? Disponibilizando as questões no slide, e tudo com os descritores lá que apresentaram mais fragilidades. E como eu já tenho as plaquinhas que eu fiz, eles estão respondendo com a plaquinha. Mas, para você ter uma ideia... Hoje, eu elaborei 15 atividades. Hoje, em uma aula, eles fizeram 4. Olha aí. Entendi. Fizeram 4. Eu estou preocupada com a minha implementação. Porque eu vou responder a tua pergunta. Eu não sei se dá para ver aqui no celular. Sim. Eu postei para vocês a sugestão dos períodos de implementação. Tá, está lá no grupo. Então, respondendo, sim, você tem ali naquela semana de 23 a 26 de abril, vocês ainda têm o limite para implementação, sim, tá? Então, é possível. E nessa semana é para acontecer a prova Paraná. A prova Paraná, vejam, língua portuguesa no ensino fundamental, nós temos 4 aulas, né, gente? 3 aulas, né, Isabel? Isso. Então, são 3 aulas, né? É possível que alguns casos que não coincida horário aí, a gente consiga implementar. Quem conseguir, melhor, né, meninas? E quem conseguir, como a Zoraide falou, né, prevendo toda essa agenda que a Nilda colocou aí para nós da escola. Na verdade, é de última hora, a gente ficou sabendo disso segunda-feira. Para que possa, assim que vocês conseguirem implementar, é melhor. Mas vocês têm até ali o dia 26 de abril, daí, tá? Então, tem essa folga. Hoje é dia 11, então, dentro da programação da escola e, né, das atribuições que nós temos, vocês podem ir se planejando. Mas então, Adriane, a pergunta que eu fiz assim, eu não sei se essa exigência veio para nós, para a escola integral, que a gente, essas duas, foi assim, é isso que eu estou falando. E eu sei que a minha dúvida é essa, ó, por exemplo, eu ia implementar a semana que vem, mas eu tenho que estar trabalhando as questões do Prova Paraná, que foi uma exigência que veio das escolas integrais. Então, assim, meninas, eu não sei, como o grupo de estudos não tem uma ligação direta com a tutoria aí da parte pedagógica de cada escola, eu não sei te responder exatamente, nem para você, tá, Isabel, que eu vi que você também está nessa situação. O que a gente já trabalha há algum tempo, aí até em virtude do que a gente estudou no grupo de estudos, sempre que tem a prova Paraná, antes da prova, a gente sempre trabalha com aqueles descritores de mais baixo nível, faz todo esse trabalho, né? Depois que os alunos realizam a prova, a gente também trabalha com eles, mas é uma parte pedagógica que daí foge da nossa alçada aqui do grupo de estudos. Então, de certeza, eu não sei como que procede cada núcleo, cada tutoria, tá? O que eu sei que realmente, gente, tem que trabalhar os descritores, né? Antes e depois. Então, Adriane, mas disso que eu não estou questionando, achando que você deva saber. Eu só estou colocando a situação que eu não estou achando espaço para essa implementação. Porque essa questão, essa exigência nos veio segunda-feira,
E aí, entendeu? E, né? Aí a semana que vem, né? Ainda na escola integral, são 4 aulas semanais. E daí, por exemplo, se pega ali 2 dias a prova Paraná, né? Ela é em 2 etapas, 2 dias. Se pega um dia ali que eu vou ter, quarta-feira é um dia que eu tenho aula de língua portuguesa em todas as turmas pela manhã, que é o período que é aplicada a prova Paraná. Eu estou ficando preocupada porque eu não estou achando tempo nos meus dias ali. E eu tô com tudo planejadinho, que estava planejado para essa semana agora. Eu entendo, Nilda, e Não você ainda sei o que que tem uma fazer. aula a mais que nós, né? Olha só, Nilda, é uma preocupação de todas nós. Eu também estou assim, porque além de prof. Formadora, eu também sou cursista, e aí eu também estou enfrentando essa dificuldade de. Mas você está certa, deixar tudo pronto, Nilda, e na primeira possibilidade que tiver, né, você faz a implementação. Eu estou, né, fazendo a mesma coisa que você. Tudo certinho ali, esta aula não deu certo de ser a prova Paraná ou não tem nada, né? Aí, hoje eu tive palestra do conselho nas minhas aulas. Olha, eu já tive mais isso, né? Então, Então, são coisas de cada escola aí. é uma realidade, a escola integral é uma realidade bem diferenciada. A gente tem coisa que não tem, meu Deus, um monte de coisa que não tem nas outras a gente tem, entendeu? E daí tudo entra nas tuas aulas. É, Enfim, eu vou ver o que eu vou conseguir fazer. Meu diário formativo está em dia, eu preencho encontro a encontro. que ótimo. Já tinha até te mandado lá um roteiro lá da minha implementação, vou fazer as alterações, você solicitou. O que eu não estou aí apavorada, que não sei que dias que eu vou enfiar isso nas minhas aulas. Mas, Nilda, não se apavore. Como você disse, você está com tudo pronto, como eu ia implementar hoje, não deu paciência. Vamos lá, vai surgir uma aula. Não é possível que até o final do mês todas as aulas fiquem ocupadas com alguma coisa. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né? Eu também, tá? E hoje, gente, agora eu vou dar início aqui ao nosso momento. Então, nós vamos pensar hoje, vamos relembrar uma coisa. Na semana passada, nós pensamos aí como preparar essas perguntas que vocês vão aplicar, né, com os alunos. E hoje nós vamos pensar nesse material de estudo que nós vamos disponibilizar ao aluno, né? Que pode ser um texto, um vídeo, enfim, podem ser várias possibilidades aí. O objetivo da nossa reunião é falar sobre isso. Lembrando, eu até coloquei um cardzinho para vocês lá no grupo que tinha uma leitura obrigatória para vocês fazerem para essa reunião, porque nós teremos aqui em nossa agenda um momento diferente de acolhimento e eu vou precisar aí dos conhecimentos de vocês em relação àquela leitura prévia, tá? Gostaria de lembrar a todos aí da necessidade da câmera aberta, né? A câmera aberta, ela não é só uma questão de registro de frequência de vocês aí, é contabilizado de forma tecnológica, mas também uma questão assim de relacionamento entre nós, né? Nesses momentos como com a Nilda aqui, a gente conversando, né? E trocando as experiências, enfim. Então, agradeço a todas que estão com a câmera aberta. Se alguém tiver alguma dificuldade aí com a câmera, me manda um recadinho aí no particular, tá? Para a gente fazer o devido registro no RCO. Sandra, pode falar. Boa tarde. Oi. Prof, às vezes vai aparecer uma das minhas contas logada com a câmera desligada. Acho que eu já expliquei em uma reunião. É que Já. eu fico logada no Note e celular. Sim, mas Porque o meu Note não tem quando eu preciso falar, ele não tem o som, né? E eu prefiro trabalhar, né, com o Note nas questões ali que tem que às vezes preencher. Então, por isso que eu fico. Mas uma conta sempre está com a câmera aberta, tá? Mas Só para tendo esclarecer. uma com a câmera aberta, fica tranquila, tá? A Sandra, até verifiquei da outra vez que você falou, ele registra certinho lá para você, não teve desconto de nada. Eu lembrei que você falou e eu fui verificar no relatório já, tá? Tá, ok, obrigada. Imagina.
Meninas, então essa é a nossa agenda de trabalho. Nós vamos ter um acolhimento mais extenso. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência aí, em relação a esses materiais de estudo, né? A gente vai trazer uma parte teórica de fundamentação que está relacionada com a prática. Nós vamos ter um momento em ação um pouco mais rápido hoje. A gente vai observar algumas coisas em algumas aulas que estão no RCO, e aí nós concluímos o nosso encontro. E olha só, nós chegamos no sexto encontro, como eu disse no início, a gente já passou da metade, já dá para considerar uma reta final aí, né? E aí, agora, nesse acolhimento, eu vou fazer perguntas para vocês. Não se preocupem que não vale nota, não é prova surpresa, tá? Eu vou fazer perguntas e eu gostaria que vocês respondessem. Então, quando eu fazer a pergunta, se vocês souberem a resposta, vocês erguem a mãozinha da Meet, tá? Assim, ok? Vamos lá, meninas, para a primeira pergunta. O nosso primeiro encontro formativo aconteceu na semana de 27 de fevereiro? E quais foram as intencionalidades desse encontro? Pela lista aqui, Nabi, pode falar. Foi para apresentar sobre o grupo de estudos e entender como ele funciona. Perfeito, Nabi. Né? Então, nesse primeiro encontro aí, a gente entendeu todo o funcionamento do grupo de estudos. Sandra, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu tinha pensado em falar que a prof fez um acolhimento, na verdade, né? Mas a colega ali já deu mais resumido. A Nabi já completou a sua resposta. Ok, obrigada. E foi na semana de 27, né? Como a nossa reunião é na quinta, não foi dia 27, mas foi na semana. Segunda perguntinha. Qual o objetivo do relato? Prof, deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho. E você fez o mapa, lembra? O mapa. Localizando onde a gente está ali no mapa, cada cidade, a nossa proximidade, quem está mais pertinho, quem está longe. Perfeito, Marlete, ótimo. E que deu um probleminha até no meu mapa, né? Bem isso mesmo, ótimo. Segunda perguntinha, vai lá. Qual é o objetivo do relato de implementação e qual é a sua data de entrega? Quem sabe? Sandra, pode falar. Então, para a memória, é até. É até maio. É para entregar, você falou, né? Todas as atividades? É até 26. Isso, vai lá. Isso mesmo. Até dia 26 de maio. De maio? Não, de abril, desculpa. De abril. Olha lá, 26 de abril, né? É a última semana de abril. Isso. Muito bem, Sandra. E qual é o objetivo do relato de implementação? Felipe, pode falar. Compartilhar a experiência aqui do trabalho feito, da aplicação em sala geral, do resultado, como os alunos acolheram e como que eles compreenderam a situação. Perfeito, muito bem, Celi, exatamente. Então, o relato de implementação, ele vem com o objetivo de apresentar como é que foi esse trabalho de vocês lá com os estudantes, a implementação de vocês. E a data de entrega é 26 de abril, tá? Então, voltando lá naquela fala inicial que nós estávamos discutindo, então vocês têm aí a última semana de abril para fazer a implementação, mas daí já no dia 26 tem que fazer a postagem oficial da entrega, né? Próxima perguntinha. Quais os objetivos do diário formativo e qual é a sua data de entrega? Data de entrega? Lúcia, pode falar?
O seu microfone está desligado, Lúcia. Ah, tá. Desculpa. Agora ligou. Tá. Então, a data de entrega do diário é até dia 19 de abril. Isso. E o objetivo é você registrar os nossos encontros aqui, o que nós trabalhamos nos nossos encontros. Até mesmo na questão de organização, né? Penso isso. Isso mesmo, certinho. As suas reflexões, né, sobre aqueles pontos principais do encontro. Exatamente. Perfeito, a abordagem O meu está em dia. Parabéns. Como a Lúcia falou, gente, a data, então, de postagem oficial do diário é 19/4. Então, vocês vão ter esta semana para fazer o diário e mais a semana que vem. E daí já é essa primeira atividade, já faz a postagem, tá? Vamos para a próxima pergunta. Quais foram as discussões vivenciadas em nossa segunda reunião? Quem sabe? Lúcia? Então, na nossa segunda reunião foi reconhecer os documentos básicos e orientadores do currículo de língua portuguesa. Ok. Ai, quem mais que tinha erguido a mãozinha? É isso? É isso mesmo, Lúcia, você está certa. E eu achei muito importante esse encontro, porque nesse encontro aqui, daí a gente pensou, refletiu, como são elaboradas as aulas da RCO, que sempre é mudado, né? Assim, conforme a realidade, eles vão adaptando. Exato, Lúcia. Muito obrigada, perfeito. A Ana Alice, você que tinha erguido a mãozinha, né? Você gostaria de complementar? Não, acho que não precisa, professora. Era só para falar que era só um pouquinho, professora, problema de som. Tá bom. A necessidade era somente para comentar que foi que no segundo encontro foram falados sobre esses documentos básicos e orientadores aí do currículo mesmo. Ok. Bem importantes dentro da escola em si. Exato, né? Nessa correria que nós vivenciamos na escola, muitas vezes a gente não tinha um conhecimento, né? Para mim também, como a Lúcia falou, foi muito importante parar e entender da onde que saem esses documentos, de que forma que eles impactam em nosso trabalho no dia a dia, né? Para mim ficou muito mais claro também isso. E muitas vezes, né, a equipe pedagógica não tem o tempo disponível para passar isso a todos os professores. A gente pensa que é desconexo RCO, livros, enfim, todo o material que nós temos, mas nós vimos aí, então, que tudo isso está formando uma grande engrenagem, na verdade, né? Vamos para a terceira questão. Quarta questão. O terceiro encontro da nossa jornada de formação foi um roteiro de vivência. O que nós vivenciamos nessa reunião? Isabel, pode responder? Nós fizemos uma atividade utilizando, você utilizou a metodologia de peer instruction com a gente, né? E a gente foi mal pra caramba. Muito bem, Isabel, obrigada. A gente vivenciou, né, um pouquinho aí claro que não foi completa, né? Nós vivenciamos umas partes aí, né, das perguntas, principalmente da Peer Instruction. No quarto encontro, nós dialogamos sobre as potencialidades do Peer Instruction e como efetivá-las. Qual foi a atividade que nós realizamos nesse encontro? Celi, pode falar? Seu microfone está desligado, Celi. A gente escolheu uma aula do RCO, né, que a gente vai fazer a implementação para a gente começar a montar as perguntas e tal, e fazer a atividade do Peer Instruction. Perfeito, foi esse encontro aí, então foi o momento que vocês já começaram a dizer esta aula, né? Que atividades que eu vou trabalhar e já começaram a planejar a implementação de vocês. Muito bem. E a última pergunta do nosso acolhimento.
qual foi o objetivo do nosso 5º encontro, que foi a semana passada, né? Celi? O objetivo foi organizar já a atividade e tirar as dúvidas que vão surgindo aí para a gente já estar já dentro do esquema da implementação lá no dia escolhido. Perfeito. Obrigada. Cleia, você gostaria de complementar? Mostrar também os 6 passos, né, que a gente deve seguir para trabalhar essa metodologia em sala de aula. Perfeito, a Zoraide concordou aí também, então, né? E surgiram várias dúvidas, foi uma reunião assim. Posso falar um pouquinho? Pode, Zoraide, pode. E daí você falou, né, realmente, sobre as dúvidas. Eu, por exemplo, já tinha elaborado um material cheio de pegadinhas, né, a questão das questões ali, daí você nos orientou, né, o que a gente poderia fazer, o que a gente não poderia fazer, a questão da quantidade de questões também, o nível das questões, né, não colocar, assim, questões de nível extremamente fácil, mas também não de nível extremamente difícil, de acordo com a turma, né, que a gente vai estar ali fazendo a nossa implementação. Perfeito, Zoraide. E aquele dia nós ficamos morrendo de pena de você, porque você estava com tudo pronto já, né? Lúcia, pode falar? Também vou complementar que eu já tinha feito os materiais, eu tinha feito F, V e A e B. E daí, eu sei que quando eu fui confeccionar, eu pedi para os monitores, né, que nos ajudam, daí eu falei assim, faça frente e verso, daí tem um trabalhão. Daí depois, nesse dia, que eu tirei a dúvida com vocês aí, né, que era apenas A, B ou F, eu tinha que escolher um, já tinha feito a matéria. Teve que arrumar lá, né? Mas Sim, arrumei. Isso, vocês estão mostrando para nós, então, né, que essa reunião ela foi importante, assim, não só para pensar nas perguntas em si, mas em toda essa organização aí, repensar, entender um pouquinho mais de cada parte da aplicação da nossa metodologia, né? Rosicleide, pode falar. Adriane, só tirar uma dúvida, aproveitando esse 5º encontro que foi, né, da aula passada da preparação da atividade, assim, teria que ser uma aula específica também, ou poderia fazer como se fosse uma revisão dos gêneros sexuais, assim, fazer umas questões para eles como uma revisão, né, lá por exemplo, crônica, gera umas perguntinhas em relação à teoria da crônica, sobre artigos de opinião, assim, um exemplo, poderia ser assim também, como se fosse uma revisão do que já foi estudado? Pode, desde que vamos lembrar bem da reunião passada agora. Você pode fazer isso sim, mas aí você vai ter que tomar um certo cuidado, Rosicleide. Primeiro deles é pensar no material que você vai disponibilizar para eles lembrarem sobre os conceitos desse gênero. E no momento da elaboração das questões, lembrem que um dos critérios era não misturar 2 conteúdos na mesma questão. Tá? Então, tome esse cuidado. Se você vai trabalhar, por exemplo, com conto e crônica, evite colocar os 2 na mesma questão. Só isso, mas você pode trabalhar sim. Posso disponibilizar, que eu pensei em disponibilizar um resumão, né, como se fosse quase um resumão, ou o próprio caderno de recomposição, isso. Né, e daí fazer as questões, mas lembrando, eu tinha até esquecido dessa questão de não misturar os jeitos. Isso, perfeito, pode sim. Ok? Uma pergunta para vocês, mais uma pergunta para vocês. Quando nós disponibilizamos um determinado material de estudo para que a gente possa fazer aí a retomada desse material, né? Como eu disponibilizei lá na biblioteca do CLES, aquele Padlet, para vocês antecipadamente, para que a gente fizesse a retomada aí desde o início da jornada. Que metodologia que eu utilizei aí, gente? Sala de aula invertida. Magda, parabéns, perfeito. Eu utilizei a sala de aula invertida aí, né, gente? Então, vejam, a gente sabe que nós temos também outras metodologias que vão trazer esse início igual ou semelhante de disponibilizar um material de leitura aí para que os alunos estudem em casa, né? Então, a Peer Instruction
ela vai dialogar com a sala de aula invertida. O que a gente precisa entender, né, é que é só essa parte aí do texto preliminar, mas a sala de aula invertida ela tem um outro objetivo. Nós não vamos abordar nesta jornada, né, esta outra metodologia, mas esse início aí, então, ela dialoga com a Peer Instruction. A sala de aula invertida ela vai se caracterizar pelo quê, né? O aluno inverte-se o local de estudo, né? Primeiro que ele não vai estudar na escola, ele vai estudar em outro espaço, que é a casa dele, do amiguinho dele, né? Não é o professor o centro de mediação do conhecimento ali, é o aluno, né? E aí esse aluno volta com essa pesquisa, né? Que o professor não começou o conteúdo ainda, pode ter dado umas pinceladas aí, mas o aprofundamento no conteúdo quem faz é o aluno. E aí ele volta com os resultados do que ele trouxe, e aí o professor vai fazendo a mediação conforme julgar necessário. Sala de aula invertida é isso. Há muitas questões de sala de aula invertida equivocadas. Muita gente pensa que dar uma tarefa de casa para o aluno é sala de aula invertida. Não é. Dar um seminário para o aluno é sala de aula invertida. Não é. Né? Então, é uma outra metodologia aí que não vem ao caso discutir agora. Mas, né, a gente traz essa experiência aí dessa relação que tem com a Peer Instruction. E eu gostaria de perguntar aí, quem é que já trabalhou com a sala de aula invertida? Vocês já implementaram essa metodologia alguma vez? Não? Rosicleide, eu ia falar. Eu já trabalhei com... já fiz isso com alguns temas, com o bullying, também eles pesquisarem, trazerem as coisas, né, em relação ao bullying, e fiz isso com a dengue esse ano. De fazer, eu trabalhei um pouco, um texto, na verdade, quando eu fiz um texto, e eles fizeram uma pesquisa, através da pesquisa deles, o texto que eu tinha trabalhado, um videozinho, na verdade, sobre a dengue, daí a gente fez as aulas depois. Perfeito, muito obrigada. Temas extremamente relevantes e necessários, né, para o nosso contexto atual. Hilda, pode falar? Então, eu queria saber se o que eu fiz daí não é português, daí é espanhol. Se pode considerar a sala de aula invertida. Os meus alunos, eles começam o ensino médio e eles não têm pré-requisito em espanhol, que eles não tiveram no fundamental. E aí, como assim, para eles começarem a adentrar o idioma e tal, eles tiveram fazer grupos e eu determinei por sorteio pesquisar as variedades linguísticas e tal, e idiomas e tal, das comunidades autônomas da Espanha. E eles foram lá, pesquisaram e tal. Isso pode ser considerado? Até aí, tudo bem. Aí pode ser considerado se eles voltam para a sala de aula com esse conhecimento e socializam. Ah, sim, eles tiveram que apresentar. Inclusive, eu fiz questão, eu não quis nada impresso para mim. Eles tiveram que fazer só para apresentar ou em slides, ou na televisão, ou isso, entendeu? Eu falei, não, eu vou assistir, vou dar nota para apresentação. Não quero, eu falei, qual é o objetivo de vocês fazerem uma pesquisa e eu receber essa pesquisa? Sim. Nada a ver. E aí, conforme as fragilidades que o professor vai percebendo no momento, nesse caso, né, que você fez da apresentação, o professor vai fazendo as intervenções que julgar necessário. É isso mesmo, é sala de aula invertida, viu, Nilda? Pode registrar lá no teu RCO. Então, além dessa relação, desse texto, desse material de estudo preliminar que a sala de aula invertida tem com a metodologia Peer Instruction, nós também temos outras relações que é possibilitar essa autonomia do estudante, né, dele realizar esse estudo próprio, aí, por conta própria, esse estudo preliminar do conteúdo, para que ele organize as suas ideias. E esse material de estudo, ele pode ser disponibilizado de diversas formas, por meio de um vídeo, por meio de um texto,
É como a Rosicleide falou, do que ela está um resumão ali dos gêneros textuais, né? De recursos online. Você pode até colocar lá um quebra-cabeça online para ele ir montando, e quando ele termina de montar, tem o parágrafo, tem uma frase que ele deve ler e vai ativar o conhecimento dele. Pode ser um Forms, enfim, é o material de estudo que você vai disponibilizar para o teu estudante. Pode ser um mapa, pode ser um infográfico, pode ser um mapa mental, né? Enfim, de forma analógica, de forma digital, vocês vão verificar as melhores condições, as ferramentas que vocês têm na escola e vão disponibilizar para o estudante. O importante é que esse material ele esteja muito amarrado com a tua fala quando você trabalhou o conteúdo, né? Muitas vezes os textos eles vêm com palavras diferentes e os alunos dizem assim, eu não entendi, mas quando você explica, eu entendo, professora, porque geralmente a gente acaba adequando o vocabulário aos estudantes. Então, eu sempre tenho esse cuidado, né, nesse material de estudo que eu vou disponibilizar para que fique claro para eles. E eu vou agora mostrar para vocês, até vou colocar o link de uma aula do 6º ano aqui no chat para vocês abrirem, tá? E como a gente já fez isso outras vezes, o nosso objetivo aqui não é ler esta aula inteira, eu apenas gostaria que vocês acompanhassem comigo esta aula, tá? A gente vai observar algumas coisas juntos aqui para pensar assim, né? Se eu fosse implementar a Peer Instruction a partir desta aula, que material de estudo que eu poderia disponibilizar para o meu aluno? Que é dessa forma que nós devemos pensar, né? Veja, nós estamos aqui com uma aula de 6º ano, recomposição de aprendizagem, que fala de cartaz de campanha e jingle, né? E aí temos a aulinha aqui, que vai trazer, então, a leitura 1, que é um cartaz de campanha, né? Não esqueça da minha Calói. E aqui eu já começo a acionar. Claro que vai aparecer a palavra bicicleta pequenininha aqui embaixo, depois. Mas aí eu já começo a me perguntar. Nós aqui, meninas, nós sabemos o que é uma Calói, né? É do nosso tempo. Mas o nosso aluninho de 6º ano, né, sem ler todo esse cartaz, imediatamente só a frase principal ali, ele vai saber o que é uma Calói, né? Então, vejo, será que aqui eu já não posso começar a pensar que material de estudo prévio que eu vou solicitar para o meu aluno para quando chegar nesse cartaz de campanha, ele consiga fazer uma interpretação mais profunda? Isabel, pode falar. Eu já trabalhei essa aula com o meu 6º aninho e eu tive essa mesma dúvida, se eles saberiam o que é, né, uma Calói. E eles sabem. Sabem? Inclusive, muitos deles fazem aí a metonímia, né? Eles não chamam bicicleta de bicicleta, chamam de Calói. Show de bola. Calói para eles. Calói para muitos deles é a bicicleta. É a bicicleta, deu certo aí na tua turma, maravilha. E aproveita daí, então já compartilha com nós. Nós temos como texto 2 nesta aula um jingle que fala da estrela, né? Em nossa época, hoje a gente não tem mais as propagandas que tínhamos, né? Dos brinquedos da estrela. A estrela é nossa companheira, nossa brincadeira, nossa diversão, né? Então, aqui também já aciona um outro botãozinho para que o aluno consiga absorver aí, né, a compreensão total. Ele saberia o que é estrela? Os teus alunos, Isabel, você não teve que explicar, eles sabem que é uma marca de brinquedo? Eles deduziram. Deduziram, né? Mas eles não sabiam exatamente. Não. Ok. Não. Eu já tem também o link para colocar a música mesmo, né? Então eles ouviram, eles amaram. Legal. E depois, na aula seguinte, eles vieram falando que começaram com as mães em casa, que tinham ouvido a propaganda da estrela, e as mães lembraram da musiquinha, eles ficaram encantados. Foi bem legal. Perfeito, muito bom. E é aí que eu queria chegar. Olha que a Isabel teve a experiência da aula, então já vai ficar mais tranquilo. Vejam bem, se, né, eles deduziram,
Mas aí, olhando esses dois textos desta aula do sexto ano, se eu tivesse que, né, eu vou implementar com esta aula, vejo uma possibilidade, né, é para que eles cheguem e façam um aproveitamento melhor, tanto do texto 1, texto 2, então, né, pensar aí o que eu posso fazer para ativar o conhecimento prévio do meu aluno, tanto sobre Calói, que no caso dos alunos da Isabel já sabiam, quanto da marca Estrela, né? Que eles adoraram quando ela colocou a musiquinha, né? Nós já começamos a lembrar aí desse conhecimento prévio, né? Então, que formas que nós poderíamos ter aí, no caso dessa aula, de colocar aí para os nossos alunos um material preliminar? Eu poderia pedir para eles pesquisar anúncios no Google aí sobre a marca Estrela? O que vocês acham? Que tipo de material que nós poderíamos colocar aí? Fazer uma pesquisa sobre a marca de bicicleta Calói, sobre a marca Estrela, encontrar algum cartaz de campanha, né, diferente da marca Calói, um material de estudo prévio. O que vocês acham? Celi, pode falar. Pesquisa com os pais também, né? Perfeito, Isabel. Né? Esse material de estudo prévio também pode ser aí conversar com os pais, com familiares, fazer perguntas a eles, né, sobre essas marcas. Celi, você ia falar alguma coisa? Não, é que assim, você falou de pesquisar no Google, mas aí, como a outra colega lá já falou, perguntar para os pais, que com certeza lembra dos Trapalhões da Calói, com certeza a Estrela também, eu acho mais de lá do que de qualquer outro lugar também, né? E com certeza os pais mais um pouquinho assim vão lembrar, e é uma maneira também de estar pesquisando. Exatamente, né? Tem muitas, eu olhei lá no Google, tem muitas coisas de vídeos, de propagandas, né? Tanto da Estrela quanto da Calói, né? Que eles podem vivenciar, pesquisar e aí, no momento da leitura desses textos, da compreensão desses textos, eles ter um melhor desempenho. Então, quando a gente olha para uma aula do RCO e vai fazer a implementação do Peer Instruction, também tem que olhar para essa aula e pensar: que tipo de material de estudo prévio eu vou dar para o meu aluno? Será que eu vou querer que ele saiba só o que é um cartaz de campanha, o conceito? Né? Mas para que ele realmente faça uma leitura efetiva, que é isso que a gente tanto discute, né? Em outros momentos aqui, vocês já falaram isso comigo, da necessidade do aluno saber ler, saber compreender o que está lendo, né? Mas então, seria importante ele ter acesso a determinadas informações antes. Então, possibilidade aí, né? A gente viu o exemplo. Buscar o significado de palavras que estão presentes no texto, fazer pesquisas adicionais em relação ao conteúdo, fazer uma lista de hipóteses, né? Para que serve isso? O que o título quer dizer? O que eu acho que o título quer dizer? Que tipo de texto que é esse? Porque essa lista de hipóteses também vai levar o aluno a pensar em algumas coisas e a ativar o conhecimento prévio também. Nilda, pode falar. Então, já tinha uma atividade lá no material Acerta Brasil que abordava a questão do cartaz de campanha, que foi agora, semana passada, eu andei trabalhando com os meus alunos. Não é campanha para venda de produto, mas sim de venda de ideias, né, que eu falei. Assim, o que eu tenho percebido, e também hoje, inclusive, fazendo atividades com os alunos lá da Prova Paraná, eles têm muita dificuldade de ler o não verbal. Eles acham que leitura é só o que está escrito. Então, olha, você já está fazendo um apontamento bem importante. De repente, esse material de leitura prévia que você vai disponibilizar para ele já vai ajudar ele a despertar esse tipo, a leitura do texto não verbal, não é mesmo, Nilda? Já que você está então, vendo essa fragilidade. Tipo assim, eles olham, né? Então vamos ler esse texto. Daí você coloca lá, vamos dizer, prevalece a linguagem não verbal. Daí eles falam assim, alguns falam, ai, professor, tem 2 palavras.
como se fosse só aquilo para ler, mais nada, né? Entendeu? Então é bem, bem complexo, assim, né? Eu tenho sentido essa fragilidade neles, que se o vocabulário foge um pouquinho do senso comum, eles não entendem, e também tem essa extrema fragilidade com relação à linguagem, a interpretar a linguagem não verbal. Eu penso que é por conta ainda daquilo que a gente falou, eles dão uma passada na imagem, assim, igual eles estão com o dedinho na tecla do celular ali passando, né, vendo um TikTok. Acho que é isso. É porque se você começa a questionar e se deter mais em determinada imagem, você vai ver que eles começam a corresponder, né? Sim. Celi, pode falar? Eu acho que é bem isso que ela falou, né? A criança está acostumada a ir rolando, né? Vai passando e vê não se atém a nada, né? Então ela só vê aquele colorido, aquele brilho ali e vai indo para frente. Então, aí ela não consegue parar, ler a mensagem escrita e olhar o que não está escrito, né? Então eles estão muito afoitos hoje em seguir para adiante, né? E acaba não absorvendo nada, né, Celi? Passa 1000 imagens e não fica uma na cabecinha, né? Coisa ruim fica, boa não. Exatamente. Quando nós estamos falando em conhecimento prévio, embora eles tenham essa fragilidade, sim, e eu acho que isso não é uma coisa só aí do contexto de vocês, Nilda e Celi, penso que todas nós, de alguma forma, temos a maioria dos nossos alunos assim, mas ainda assim eles possuem um conhecimento prévio que a gente consegue acionar sim, né? Isso vai levar em conta as experiências pessoais deles, né? As leituras que eles fazem mesmo, muitas ainda fragilizadas, enfim, né? E aqui a gente traz uma reflexão e também uma ficha do pensar como sugestão nesses momentos, já que nós estamos trabalhando com as estratégias de leitura relacionadas com a metodologia Peer Instruction, né? Essa questão do conhecimento prévio, ela passa por um processo que estabelece diversas conexões, né? O texto leitor, do texto com o leitor, o texto com o texto e o texto com o mundo, né? Então, quando eu tenho a conexão texto-leitor, né? Quer dizer que elementos que eu tenho no texto que dizem respeito à minha vida pessoal. É como se eu me identificasse com aquele texto. Então, a partir do momento que o aluno começa a fazer isso, ele já fez uma conexão, ele já está ativando os seus conhecimentos prévios, né? Um outro tipo de conexão que auxilia a ativar os conhecimentos prévios é o texto-texto, né? Eu li um texto lá, o conto da Clarice Lispector, e lembrei que na aula de arte a professora trabalhou o quadro do Van Gogh lá, Noite Estrelada. Estabeleci conexões de um texto verbal com um texto não verbal. É possível também. E também nós temos aí uma outra forma de conexão que vai possibilitar ativar os conhecimentos, que é essa questão da conexão do texto com o mundo, né? Que são elementos que tem no texto e que, na medida que o aluno vai lendo, ele vai relacionando com o mundo. Ah, eu estou lendo lá a Rosa de Hiroshima. Nossa, mas está acontecendo a guerra na Ucrânia. Será que há a possibilidade de acontecer alguma coisa desse gênero? Então, veja, a partir desse momento, o aluno extrapolou o texto e já estabeleceu conexões com outras questões aí que envolvem o mundo, né? E uma possibilidade que a gente tem para essa estratégia de leitura, que é a ficha do pensar. Coloquei o comecinho dela ali para vocês. Nós trabalhamos com ela, essa estratégia, acho que foi na segunda jornada do ano passado, né? Que eu posso passar ela inteirinha para vocês depois, mas a ficha do pensar é assim, né? Dá o texto para o aluno ler e aí a fichinha para ele preencher. Quando eu li, que texto, né? Eu lembrei do quê? E aí ele vai preenchendo. Então, isso também, essas perguntas ao texto vai ajudando com que ele ative os seus conhecimentos prévios e o que vai ajudar aí na compreensão do texto. Agora, meninas, nós vamos para o nosso em ação. O nosso em ação vai ser rápido, tá? Ele vai ter 15 minutinhos só. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o material de apoio,
mas eu vou abrir também porque eu quero mostrar ele aqui para vocês e vai ser muito simples o material de apoio de vocês. Já estou disponibilizando aqui no chat o link. Vou deixar fixado esse link, caso alguém perca a conexão, aí retorna para a Meet, o link já está certinho aí, vai permanecer aí no chat. Então, o que nós vamos fazer nos subgrupos hoje, meninas? Olha só, tá? É um documento para todo mundo, tá? Vocês vão pensar e sugerir materiais que podem ser disponibilizados para os alunos estudarem previamente. Vocês vão analisar esta aula aqui, ela está linkada aqui, ó. É uma aula do 8º ano, aula 21 do 8º ano, fala sobre anúncio de propaganda, é uma recomposição de aprendizagem. Então, todos os subgrupos vão abrir esta aula, tá? E vão analisar e pensar aí, né? Que material preliminar que eu posso pedir para o aluno ter acesso, pesquisar, ler, tá? Vejam. Aqui, ó, grupo 1, 6º ano, e vocês colocam o redator, quem vai escrever, e o relator, quem vai apresentar. Quais são os tópicos de conteúdo que essa aula aborda? E o que vocês sugerem de materiais? Ah, eu sugiro que eles pesquisem cartazes sobre a temática tal, né? Estará um material de estudo prévio, tá? Então, vocês vão pensar no subgrupo. Qual estratégia de leitura que você estará abordando aí? Colocam aqui. Aí, na sequência, vai vir grupo 2, 7º ano, a mesma coisa, tá? E na sequência, o grupo 3. Sempre olhem aqui, meninas, para vocês acabarem não digitando no espaço do outro subgrupo. Grupo 4, 9º ano e assim por diante, tá? Então, esse é o material de vocês. Eu já disponibilizei aqui no chat. Mas como eu vou passar nos subgrupos também, se houver necessidade, eu posto lá para vocês. Então, nós vamos ter aí 15 minutinhos para a realização dessa atividade, tá? Não precisa ler toda a aula, como eu disse, só elencar os tópicos de conteúdos importantes e sugestão. Também não precisa fazer uma lista enorme de sugestão aí de materiais preliminares. Ô, Adriane, o primeiro link ali que você postou, tem 2 links, né? Dentro dele está a aula. O link... Tem 2 links postados. O primeiro... é o último link, né? É o último, exatamente. O último link, Nilda. Acho que já está aparecendo para vocês entrarem nos subgrupos. Nabi, apareceu para você aí, para entrar no subgrupo? Andréia, apareceu? Oi, Magda. Apareceu a filha da Magda ou é a aluna da Magda aí? É aluna? Cadê a prof? Só a filha dela. Prof, eu tô chegando em casa, já vou ligar o computador. Boa, Magda. Estamos no meio do caminho. Mas já conheci sua filha aí, querida. Sim, é que a gente vem correndo da escola. Qual turma que eu vou? Não apareceu aqui. Ai, acho que ela saiu sem querer. Lu, você me dá licença que eu vou acompanhar as meninas lá. Fica tranquila, Adri, tá? Eu fico aqui na sala, tá bom? É para copiar, né? Não. Ai, agora eu já me perdi se aqui. Se você passar o mouse lá em cima da onde aparece aula, abre o slide. Uhum. Daí a gente consegue abrir a aula. Tá, essa aula da a 15, né? Não, aula 9. Aula 21 do 8º ano. É da aula 15? Ela abriu aí. É da aula 15. Tá, eu abri aqui. O que precisa colocar?
Vamos colocar só três tópicos do conteúdo da aula. Os objetivos, você fala ou não? Não, é para você ver o conteúdo. Tem aqui. Veja o conteúdo e veja o que pode ser trabalhado aí. Para reconhecer os elementos dos gêneros cartaz, de campanha e jingle. Tá, então... Os conteúdos são o gênero cartaz de campanha e jingle. E aonde que você mora? É lugar quente? Eu moro em Curitiba, mas tá quente. Então é mais fresquinho. Então, o que tem que preencher ali? Adriane, nesse tópicos do conteúdo, o que seria... E tópicos Acho que vocês trabalhariam? O microfone fechado. Eu acho que é anúncio de propaganda, é o conteúdo que está sendo trabalhado. Atrapalhar vocês. Nesta aula aí, que conteúdos que vocês acham que vocês trabalhariam, além do anúncio de propaganda, né? É um conteúdo que vocês já podem elencar ali. Mas o que mais que nós temos aí? Interpretação de textos verbais e não verbais? Isso, exatamente, né? Que a gente acaba sempre puxando um pouquinho de mais algumas coisas. Perfeito. Verbo no imperativo, né? Também, que é bastante comum, né? Nos anúncios, né? Isso. Eu não tenho, não consigo ver que eu estou no celular. Nós estamos nos tópicos do conteúdo dessa aula, né, que é o gênero textual ali, né? Que é sobre anúncio de propaganda. Então, os tópicos desse conteúdo que vai ser trabalhado nessa aula, o que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai colocar? Aqui é bom que a gente consegue colar dos outros. Gente, não dá pra... Gente... A professora vendo você colar, se entregando aqui, né? Não dá para abrir ali para alguém compartilhar para a gente ficar vendo? Eu tô fazendo. Também penso isso. Dá para abrir aí, alguém compartilha, daí a gente fica vendo, daí é mais fácil. A professora está vendo. Ai, como é que compartilhei essa tela? Vamos ver aqui. Ai, prof, eu tô tão ansiosa para te contar do depoimento dos alunos, contando para mim quem colou a resposta do outro. Menina, eu pensei que você ia comentar. Eu não sei compartilhar esse... Não, prof, eu tô quietinha, não vou falar nada. Depois me manda um áudio, mas não conta para as meninas. Não conto. Vou contar, não. Eu não sei compartilhar lá a aula lá, mas vocês conseguem entrar lá e abrir para olhar. No tópico de conteúdo, Tânia? Nilda. Não, tópicos de sugestão de material. Tópicos de conteúdo. Sugestão de materiais? Essa sugestão de material é para o estudante, não é? Então, primeiro seria pesquisar sobre essa expressão aí. Eu acho, né? Não sei. Então, uma pesquisa, proporia uma pesquisa. Isso? Então, tá. Quem que vai escrever lá? Estou escrevendo. Tá. Isso? Será que eles... estão abertos aí? E ali, tópicos do conteúdo. Pois é, isso aí não é só copiar lá dos slides? Eu não entendi muito bem. Eu acho que é anúncio de propaganda, é isso, não é? Sim. O anúncio de propaganda, já está evidente ali. Percebam que a gente sempre trabalha mais coisas, assim, que tópicos que vocês vão puxar aí durante a explicação, né? A gente vai trabalhar com linguagem verbal, não verbal, nessa aula, né? O que mais que tem aí nessa aula? Linguagem verbal, não verbal. Que a gente vai abordar aí. A questão do slogan,
né? Fala aí também. Retomar, então, ó, linguagem verbal, não verbal, retomar o que é slogan com ele, eles têm Eu dificuldade. acho que as expressões de persuasão, né? Assim, de. O que é persuadir, tá? Isso, de convencimento, né? Aham. E anúncios que tenham. Isso. Né? Uhum. E anúncios que contenham verbos no imperativo. Isso. Né? Ó, já matou 2 coelhos. Essa dinâmica das plaquinhas dá até para fazer a produção depois, né? Sim, na atividade, né? Durante a atividade, né? Alice. Senão, não sei se ela pode achar ruim. Então tá, pronto. Só para fazer a leiturinha, não é nada. Deixa eu tirar a apresentação. Então, ficou assim, parar a apresentação. Interativo, o cartaz de campanha em si, né? Porque o anúncio de campanha trabalha com ele. Essas expressões aí de persuasão, de convencimento, verbos no modo imperativo, a linguagem verbal e não verbal. Isso? Sim, linguagem verbal é imprescindível, né? Linguagem verbal. E assim, tô tentando abrir aqui também. Ele não... O meu aqui não abre. No Class? Ó, erro interno do servidor, não deixou. Ele é um artigo, eu acho. Eu tava com ele aberto aqui, deixa eu ver. Agora eu não abro mais, ó. Tá assim, erro interno do servidor. Tente novamente mais tarde. Lá tem bem certinho o nome. Se alguém puder abrir lá. Deixa eu ver se eu consigo. Tá com essa mesma mensagem, Luciane. O meu eu abri antes, agora não abriu mais. Bem agora que a gente precisa, né? Tô tentando aqui também. Mas tinha lá, por exemplo, como que é não era uma previsão, mas assim, você perguntar antes o que eles acham. Só que tem bem certinho o nome lá, o nome. Eu consegui abrir. Oi, Lu. Eu voltei aqui, as meninas já estão quase terminando. Aqueles que são mais espertos, né? Que são mais rápidos. O que não sabe nem ler direito, não consegue acompanhar. Fica ali sem saber o porquê que estão ali. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muita estratégia para conseguir atingir a todos, né? Tem muito aluno analfabeto esse ano, gente. Eu também. Então, eu procuro fazer um jeito que todos, né, sejam atingidos. É bem difícil. Eu acho que nós mereceríamos um prêmio, porque nós somos heroínas trabalhar com 6º ano, tá? Porque nós temos que nos virar nos 30. Aí, Tânia. Paciência. Tem que ter muita paciência, né? Também. Mas ninguém tem paciência conosco, querem os textos, querem as plataformas, querem isso, ninguém tem dos nossos que não sabem. Mas é uma verdade, eu ainda comentei com a minha coordenadora diária, eu falei, o meu 6º ano não sabe o que é um parágrafo. De volta. Nós voltamos sempre com a câmera fechada e o microfone. E essa... Eu só vou concluir minha fala e eu tenho que estar preocupada em cumprir o número de textos na Redação Paraná. E como quem falou, né? E ninguém tem paciência com a gente, né? E a gente não tem essa paciência. Eu vou pedir a contribuição da nossa tutora, a Luciana. Luciana, por favor, me fala um número de 1 a 4. 2. Muito obrigada. Agora eu quero que novamente você fale de 1 a 4 menos o 2, porque você já falou. 3. Muito obrigada.
Então, nesse momento, usando a técnica de surpresa, o grupo 2 e o grupo 3 vão apresentar aqui, tá? Então, vamos lá, os relatores. O relator do grupo 2, eu estou compartilhando a atividade de vocês aqui na tela. Grupo 2 do 7º ano. A relatora Ana Alice aqui. Ana Alice, por favor, apresente para nós as discussões de vocês, a proposta de vocês aqui. Ok. Peraí. Professora, o nosso era o cartaz de campanha Jingles, nós abrimos errado, depois eu fiquei olhando, não tinha certeza se estava, mas acho que é isso mesmo. Então, nós fizemos como sugestão de materiais, pesquisas relacionadas ao jingle e à marca do produto, e colocamos ali que os alunos poderiam fazer essas pesquisas ou com os pais ou pela internet. E aí, abaixo tem lá a parte da estratégia de leitura, cadê? Aqui. Aí, assim, a partir da pesquisa, não é? Essa pré-leitura feita a partir das pesquisas, eles fizeram aí, no caso, a intenção, né? Fazer esse levantamento de dados, observar que realmente eles conseguiram saber aí sobre o assunto em si, e aí depois essa reflexão do conteúdo realizada a partir das atividades. Então, as atividades, assim, atividades de análise relacionadas ali ao texto, atividades também que poderiam dar a eles um conhecimento, abrir, não é, para eles um leque maior de conhecimento sobre o que estava sendo tratado. Ok, Ana, eu agradeço. Muito interessante. E aqui, né, duas possibilidades: o aluno que não tem acesso à internet, tem os pais e vice-versa. Olha que legal, né? E da pesquisa da internet aí, nós podemos ter como resultado muitas coisas, textos, imagens, vídeos que eles podem trazer aí. Muito bem. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao grupo 3, que é do 8º ano, e a Cleia está aqui como relatora. Cleia, fique à vontade. Então, o nosso conteúdo era anúncio publicitário, né? Até na aula ali, nós analisamos, era um anúncio sobre futebol, né? Violência no futebol. Então, os conteúdos que nós aproveitaríamos para trabalhar além, né, das características, estrutura do anúncio publicitário, né, finalidade, enfim, a linguagem verbal e não verbal do texto, o verbo, né, no modo imperativo, que é o que mais nós encontramos, né, nos anúncios publicitários, a questão de polissemia, que no anúncio, que inclusive, né, tem ali na aula, ele, né, atribui ali uma duplicidade de sentido, né, então poderia estar trabalhando com os alunos, explicar, trabalhar a questão do veículo de comunicação. Até uma professora comentou que ela sentiu essa dificuldade com os alunos dela, e eu também vi que ainda eles confundem muito, né, eles têm dúvida, né, o que é um veículo de comunicação, né, eles acabam confundindo um veículo por, né, como se fosse um meio de transporte. E também a gente ia aproveitar para trabalhar a questão da notícia por conta da temática apresentada ali no anúncio da aula do 8º ano. Como sugestão de materiais, seriam pesquisas de anúncios publicitários em diferentes veículos de comunicações. Levar revista, sites diversos, né, televisão, né, para eles entenderem o que é o veículo de comunicação. Pesquisas de notícias, né, relacionadas ao assunto ali do anúncio trabalhado, e também para eles pesquisarem anúncios que contêm os verbos no imperativo, para eles entenderem a finalidade, né, do verbo dentro do gênero anúncio publicitário. E as estratégias de leitura seria a representação visual do texto e análise da estrutura textual, que também, né, a gente analisou e viu que, né, tem tudo a ver ali com a leitura e interpretação, análise do anúncio publicitário. Ok, Cleia, muito obrigada. Eu vou tomar aqui um pouquinho das sugestões aí de materiais
do grupo 3 e o grupo 2 também. Vou pegar aqui essa parte de pesquisa na internet, né, sobre o Dingo e a marca do produto. E aqui, quando a Cleia apresentou, né, pesquisar notícias relacionadas a esses casos, pesquisas de anúncio, né? Vou deixar uma sugestão para vocês. Já fiz e recomendo, dá super certo, porque quando a gente dá uma pesquisa assim, pesquisa uma notícia, aí nem todo mundo consegue imprimir, daí ele tem que copiar, daí ele já não faz, né? Eu tenho feito assim, eu coloco o comando lá no mural do Class, e daí eles pesquisam a notícia, ou o vídeo, ou o cartaz, e colam o link para mim nos comentários. Então, dá super certo, meninas, é um recurso aí que quando vocês forem trabalhar e solicitar esse tipo de material preliminar de leitura, vocês podem utilizar super rápido, não gera gasto para o aluno. Bacana, tá? Pensar nisso, que a gente tem essa ferramenta. O grupo 9, né, a gente não, hoje só 2 grupos vão apresentar, mas lembrem que o arquivo ele fica disponível para vocês nos slides que eu estou trabalhando. E olha, o grupo 9 também trabalhou aqui, teve uma visão sobre a mesma aula, vejam, gente, sobre a mesma aula, né? Vocês com abordagens semelhantes, mas também trazendo coisas diferentes aí, tanto nos tópicos de conteúdo, né, nas sugestões de materiais aqui, inclusive usando o material da Certa Brasil, aqueles livros lá que nós gostamos tanto, né? As conversas sobre o tema com pessoas que já vivenciaram brigas. Então, olha, quanta coisa bacana aqui que vocês produziram e fica de ideia para todos os grupos. Temos aqui o grupo 1 do 6º ano também, trabalhando com as questões do tópico, do conteúdo, o verbo do imperativo aparecendo novamente, né? A questão da persuasão, do verbal e não verbal. E olha aqui, né? O grupo 1 do 6º ano já pediu para pesquisar e estou com a bola toda, essa expressão como material preliminar que aparece lá na aula e vai ajudar o aluno a acionar seus conhecimentos prévios para que depois tenha um bom desenvolvimento. Também temos aqui a utilização da plataforma Canva para produção de cartaz. Então, um material bem rico para vocês utilizarem aí, já que vocês estão na reta final, praticamente preparadas para irem para a implementação de vocês, né? Então, falta esse detalhe aí que precisa ser pensado, organizado, e ficam todas essas ideias aqui de vocês de como olhar para essa aula do RCO, né? Que não se trata só de um único conceito lá, né? Pedir para o meu aluno pesquisar somente o conceito. Claro que também é importante, mas a gente pode extrapolar, a gente pode aprofundar, né? Esse material preliminar aí junto com o estudante. Estamos nos encaminhando aí para a reta final do nosso encontro. Tenho esse recado bem importante para deixar para vocês. Se na escola de vocês ainda não tem o aluno monitor ou você não sabe, converse com a direção, com a equipe pedagógica, busque saber se a sua escola está participando, né? Se tem esse programa do aluno monitor, se tiver, eu sei que algumas já comentaram aí que inclusive trabalham com os monitores, eu também já dividi a minha experiência, é maravilhoso, gente, o trabalho de monitoria com a gente em sala de aula, fora de sala de aula, com alguns casos específicos, e também na preparação de momentos pontuais como esse, da implementação de vocês com a Peer Instruction, tá? Então, busquem saber aí, quem não, né, não sabe se a escola tem ou não, e se tem, busca saber aí, e busca agendar para trabalhar com você também, tá? Todas as escolas tenham o aluno monitor. Lembrando que esse é um programa que também vai proporcionar a autonomia, o crescimento do estudante, o protagonismo, já que ele vai auxiliar o professor, ele vai auxiliar os colegas, ele vai vivenciar outras realidades, né? Gente, é fantástico. Acho que de todas as atividades que eu já trouxe para a língua portuguesa do aluno monitor, ver um aluno monitor auxiliando o aluno de outra turma numa reestruturação de preço, não tem preço, gente. É fantástico esse trabalho entre eles. Rosicleide, pode falar. Posso rapidinho só dar um depoimento, Adriana, em relação ao aluno monitor? Claro.
Só bem rapidinho. Nós temos um aluno monitor aqui na escola, uma aluna de 9º ano, e ela auxilia no turno contraturno. E eu dou aula para ela na sala no 9º ano. E ela veio à tarde e a gente pediu para que ela auxiliasse um aluno autista, que ele precisava. A gente fez o pedido para a sede, mas está ainda em o processo, né, para um acompanhante com ele. A gente pediu que, quanto a gente não tem, para que ela ajudasse, auxiliasse ele tem problema em questão de material, em cópia e tudo mais. E ela começou a trabalhar. Aí eu fui dar a aula para eles, né? Trabalhando com eles, tem um texto que fala sobre o autismo, na Semana do Autista, né? Do Dia do Autista lá, tinha no 9º ano aquele texto. Quando eu fui trabalhar, ela praticamente deu a aula, porque o que ela fez? Como ela foi trabalhar com o autista, então ela precisava conhecer do autismo para ela poder auxiliar o aluno. Então ela pesquisou, estudou muito sobre o autismo, sobre como relacionar com autistas, como que tem que fazer em questão de cores, de cor de giz, cor de caneta e tudo mais. Sei que, assim, acabou que minha aula, assim, acabou porque ela deu a aula, né? Assim, foi muito bacana, uma experiência muito legal, assim, que foi emocionante, na verdade, de ver, né, o protagonismo dela e ela, nossa, desenvolveu muito bem. Foi muito legal. Que legal, eu fiquei emocionada aqui também, Rosicleide, pensando assim, né? Em 2 momentos importantes. Primeiro, que esse protagonismo dela, a gente não sabe ainda o encaminhamento profissional dela, mas a gente já prevê muita coisa boa, né? E ela já vai testando, já vai experimentando aí, olha que legal. E outra coisa, Rosicleide, ouvindo você, eu fiquei imaginando a sua turma com essa aluna aí, ela como inspiração para eles, né? Então é aquela ação modelar. Olha que fantástico, né, gente? Muito obrigada. Que bom fechar a reunião assim, né, com esses relatos de experiência incríveis aí. Eu vou colocar aqui, já coloquei um link para vocês no chat. Eu gostaria que vocês acessassem esse link, por favor. Trata-se de um mente, tá? Acessando, eu gostaria que vocês respondessem para mim, por favor, tá? Essa perguntinha que aparece quando vocês abrem ali. O que você destacou nas discussões que realizamos hoje? O que você destaca das nossas discussões de hoje? Contribuam comigo. Não é respostona, é bem curtinha, bem sintetizada, tá? Eu tô pelo celular, Adriana, eu apanho muito, não sei entrar no chat pelo celular. Então, Isabel, para não correr o risco de você acabar saindo sem querer, deixa o mente e contribua aqui no chat com a gente, tá? Já temos aqui contribuições e se repetir também não tem problema. Então, o que se destacou nas discussões que nós fizemos hoje? Depoimentos, parceria, conhecimento metodológico, né? Conhecimento, aprendizado, compartilhamento. Eu também acompanhei vocês no subgrupo, maravilhoso ver vocês se ajudando lá. Troca de experiências, perfeito, muito bem. Ok. Tá ficando bonita essa nuvem de palavra. Compartilhamento, ok. Perfeito. E é isso, né, gente? Então, as nossas discussões e todo encontro tem esse destaque, né? Essa troca, essa parceria entre a gente, essa evolução, né? Cada encontro do grupo de estudos, por mais que às vezes você pense assim, nossa, mas isso que a Adriane trouxe hoje eu já sabia, eu já trabalho, eu já conheço. Mas sempre vai ter aí alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, uma experiência, uma vivência, né? De uma colega, como é que foi uma reação diferente, né? Para que a gente possa pensar em nossa realidade e trabalhar de forma diferente e mais positiva ainda em sala de aula. Eu vou destinar agora para vocês 5 minutos, tá? Eu quero que vocês acessem lá no Classroom, são 3h47,
3h53, eu chamo vocês, eu quero que vocês acessem o diário formativo de vocês e anotem lá no slide referente à reunião 6, tá? Qual que é a tarefa que vocês precisam responder lá no diário hoje? Conte o que você já tem feito ou planejado até aqui em relação à sua implementação. Então, 5 minutinhos para vocês acessarem o diário de vocês e escreverem lá. A Zoraide, que já implementou, né? Claro que ela não vai escrever tudo, né? Adriane, Oi, Cléa. então, eu não sei onde que eu coloquei o meu plano de ação. Eu estava procurando no Drive, nas aulas ali, Você o link. lembra a parte do nome que você salvou ele, Cléa? Não sei. Você chegou a compartilhar comigo ou não? Eu fiz naquela aula que a gente abriu. Não compartilhei. Acredito que não. E você salvou ele no teu Drive. Aquele salvo automático, né? Era para fazer cópia lá, né? Não, estava procurando aqui no meu Drive, não achei. Procurou como plano de ação? Não, eu pesquisei, né? Olhei, fui ali procurando, peneirando. Eu tenho uma dúvida também quanto a isso. Lá no final do diário, pede para colocar um link do plano de ação. E onde que está esse plano de ação que eu não sei? Tá, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisinha para ela que não achou. Lembra meu caso, Adriane? Sim. Pessoal, eu no começo também não encontrava, mas o meu Drive estava cheio. Era por isso, sabe? Eu tive que apagar várias coisas do Drive para entrar o arquivo no Drive. Eu não sei quem falou aí que não tá achando. Dá uma olhadinha. Eu procurei. Procurou? Então, Cléia, olha se o teu Drive não tá cheio. O meu não tinha mais espaço, então não entrava nenhum documento novo. Eu tive que fazer isso, tive que limpar o Drive, fazer uma limpeza para entrar daí o documento. Dos documentos Adriana, recentes ele tá entrando. Esse que eu não tô encontrando, não sei. Tá, faz o seguinte, Cléia, digita lá na lupinha peer instruction, alguma palavra que você usou dentro do teu arquivo e daí veja a lista do que vai aparecendo, tá? Provavelmente aí vai aparecer ali para você, mas peer instruction eu acredito que você utilizou dentro do arquivo e vai aparecer daí, tá? Tá, agora quem que eu tenho uma dúvida lá, eu abri lá o diário formativo, Adriane, e eu tenho uma dúvida lá, porque lá, planejando a minha implementação, eu lá, quando eu fiz o outro documento que a gente já estava preenchendo, eu já havia inserido o link, que eu vou alterar algumas coisas, como você me solicitou. Depois que eu alterar, daí eu posso colocar esse link lá depois que eu fizer as alterações? Pode sim. Mas ali agora é só para colocar esse link ou eu tenho que falar mais coisas? Não, você está falando do diário formativo, né, Nilda? Sim. Tá, não, mas é que lá no outro documento, no relato de implementação, a gente já teve um slide para preencher que você pedia o link do seu plano de ação. Tá. Eu já postei esse link lá. Tudo bem. Agora, no diário ali, você vai falar em poucas palavras o que você já organizou até esse momento. Por exemplo, Nilda, né, você vai falar que você está com tudo pronto, mas você está apreensiva devido a uma agenda extensa da escola, por causa do tempo, né? Mas então, porque tem um campo lá que está escrito, insira o link do seu plano de ação. Mas aí você está falando da outra atividade. Ué, essa que eu abri? Eu acho que você abriu o relato, Nilda. Não é o modelo diário formativo? No diário também tem, Adriane, esse link. Tem também. Abre lá o slide para
Ah, tá, perdão. Põe Não é também. isso? Tá. Quem que perguntou sobre o plano de ação? Deixa eu voltar, porque eu não respondi, né? Quem que foi? Mas, enfim, coloca o link lá ou não? Sim, coloca sim, Nilda. Mas eu vou colocar depois, então, que eu fizer as alterações que você me solicitou. Tá? Eu, professora. Perfeito, Nilda. Andréia, então, assim, sobre o plano de ação. Como atividade obrigatória, valendo nota para vocês, vocês têm o diário e o relato de implementação, certo? O plano não é algo que, assim, se a Andrea não fazer, ela vai perder nota, não é isso? Veja bem, Andréia. O plano, ele não está obrigatório, só que assim, não tem como eu trabalhar a peer instruction sem fazer um planejamento. Lembram que eu conversei com vocês? Então, não tem, eu vou ter que planejar, né, Andréia? E aí, tem um modelo que a gente disponibilizou para vocês lá no grupo, eu posso colocar novamente para você ali, para vocês fazerem cópia. Mas é um modelo, Andréia. Se você quiser suprimir algumas coisas, mudar, deixar. O importante é que você mostre que realmente você planejou, tá? Você quer que eu mande no teu particular? Eu te mando aqui. Pode ser, professora. Já estou encaminhando, tá? Obrigada. Imagina. Está no grupo, mas eu vou colocar de novo, então, no grupo. Pode ser? Vou colocar novamente. Já estou resolvendo isso. Deu certo o diário formativo de hoje? Já coloquei lá no grupo para vocês. Cleia, depois qualquer coisa você me chama, que eu te auxilio para encontrar esse arquivo dentro do teu drive, tá bom? Eu encontrei um em branco ali, não era o que eu tinha feito, mas eu vou fazer de novo. Esses slides do diário formativo... Acho que a minha cópia eu perdi. Eles estão numa configuração muito estranha. A gente tem que deletar tudo e abrir só uma caixa de texto, né? Lembra que eu mostrei numa Tá reunião bem, para vocês pegarem isso? esse mesmo de hoje está bem esquisito, ó. Não tem onde escrever nada, as caixas tem um monte de caixinhas de texto, e se você for querer mexer com aquilo ali, ó, é melhor, tem que deletar. Segue uma só tua, Nilda, ali, e faz da tua. Quem já terminou o diário formativo, eu acabei de colocar aqui no chat o forms de avaliação dessa reunião, tá? Você pode pôr o link lá no grupo também, fazendo um favor, Adriana, e depois eu respondo? Verdade, Isabel. Vou colocar assim agora. Obrigada. Imagina. Pronto, Isabel, já postei lá, tá? Obrigada, Rosicleide. Obrigada, Nabi. Adriane, eu coloco turma NN ou turma U? Coloque a turma NN, que é a tua turma, né? Esse acordo é um acordo meu e seu, então, para não ficar modificado lá para a secretaria daí.
Obrigada, Tânia. Meninas, eu vi que a maioria já respondeu aqui. Antes de encerrar, tenho 2 detalhes importantes. Primeiro, tem um material muito bacana lá na biblioteca do Classroom para vocês, tá? Tem uma tese que vai trazer aí métodos combinados da sala de aula invertida e do Peer Instruction. Inclusive, é um dos materiais que foi utilizado de fundamentação teórica para a construção desse encontro para vocês, tá? E também tem um artigo lá, ensino de estratégias de leitura, para quem se interessar, ou de repente é um material que vocês podem ter aí numa biblioteca particular virtual de vocês, tá? Agora não vai ser de surpresa, geralmente eu faço de surpresa a fotinha, né? Vamos fazer o nosso registro da semana, arrumar os cabelos aqui, eu vi a Elma já ajeitando, isso mesmo. A Tânia ali, vamos lá. 1, 2, 3 e... Só um momento. Aí, muito obrigada, deu certo. Meninas, então, eu vou encerrar a reunião aqui, tá? Eu vou colocando a partir de agora os recadinhos para vocês lá no grupo sobre essa questão das datas que nós temos aí, a questão do diário formativo se aproximando. Também lembrem que eu falei que vou dar uma olhada na frequência de vocês e vou entrar no particular de cada uma, depois informando, né, o número de faltas aí para vocês, de repente, eu esqueci disso, não, né, que faltei lá no começo, não posso mais faltar, né, para vocês ficarem cientes aí, para não termos nenhum problema, tá bom? Eu desejo a todas vocês uma excelente semana. Obrigada, Luciana, por nos acompanhar. E lembre que vocês podem continuar me procurando aí no particular diante de qualquer dúvida, tá bom, gente? Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.